presença de veículos circulando sem placas tem se tornado cada vez mais comum em Capanema. Uma situação que preocupa as autoridades de trânsito e segurança pública, por representar risco à identificação de condutores e à investigação de crimes. De acordo com o Código de Trânsito Brasileiro, conduzir veículo sem placa é uma infração gravíssima, prevista no artigo 230, inciso 4º, com multa e remoção do automóvel até que seja regularizado. Durante a gravação das imagens, foi possível flagrar diversos condutores nessa situação, trafegando livremente pelo centro e por vias de grande movimento. Para falar sobre as medidas que estão sendo tomadas em Capanema, nós ouvimos o superintendente da Polícia Civil, delegado Rairton Carneiro, e o secretário de Trânsito do município, Jeter Guimarães. Nós estamos tendo uma grande incidência na nossa cidade de veículos sem placa, trafegando, cometendo diversas irregularidades, trazendo assim muito prejuízo para a nossa sociedade. A exemplo, nós tivemos alguns sinistros que aconteceram, que trouxeram graves consequências a vítimas. E quando a gente vai fazer o levantamento dessa situação, a gente se depara com um alto índice de pessoas trafegando sem placa, pessoas trafegando sem capacete, pessoas também que fazem uso de bebida alcoólica e saem pelas ruas de nossa cidade. E em alguns casos, como nós temos visto, acontecido esse sinistro que tem trazido grande repercussão para a sociedade. E a sociedade capanemense, ela espera de nós, ela cobra de nós alguma atitude em relação a isso. E nós temos estudado de diversas formas como trazer uma solução, como amenizar essas situações que têm acontecido no nosso município. Nós estamos aqui com o delegado Dr. Rairton Carneiro, que é o superintendente. Nós viemos conversar com ele para saber o que é que a gente pode, o que é que a gente não pode, e seguir a orientação dele, através da lei, como nós vamos trabalhar, como nós vamos agir para trazer uma solução para a nossa sociedade capanemense. Olha, as ações de fiscalização ela tem permanecido, não naquela intensidade como a gente até gostaria de ter, Quando a gente fala disso, a gente se refere especificamente às blitz, como a gente gosta de chamar, como a população sempre chama, para que a gente consiga, no meio de uma fiscalização assim mais intensa, a gente conseguir separar aquele cidadão de bem, daquele cidadão que anda praticando crimes, cometendo situações em que venham trazer prejuízo para a sociedade como um todo. Primeiramente eu quero aqui dizer ao secretário Jeter que a Polícia Civil está à disposição para trabalhar em parceria com a Secretaria Municipal de Trânsito a fim de inibir essas irregularidades do trânsito que têm incidido em crimes também, Então, uma infração de trânsito, além dela ser um fato administrativo do trânsito, por vezes vem a incidir também em crimes de trânsito e outros crimes também. Nos últimos meses, a Delegacia de Polícia Civil atendeu várias ocorrências de acidentes de trânsito que causaram homicídio ou lesão corporal grave, Isso são crimes decorrentes de infrações de trânsito. Geralmente o condutor dirigindo sob efeito de álcool ou sendo negligente, imprudente na própria via de trânsito, ao atravessar semáforos vermelhos, não respeitar o cruzamento. Então, simples infrações de trânsito podem terminar num crime de trânsito grave, tirando a vida de uma pessoa. E isso termina na delegacia. Se é crime, vai terminar na delegacia. Essas fiscalizações que a Secretaria Municipal de Trânsito tem realizado, segundo o secretário Jeter conversou aqui comigo, tem identificado, constatado muitos veículos transitando sem a placa de identificação, E muitas das vezes, quando o condutor é abordado, ele tem a desculpa que a placa caiu. A placa do veículo caiu, Quando o veículo tem a placa suprimida, retirada por acidente,
seja, de forma culposa, a pessoa não deu motivo, perdeu a placa, existem procedimentos que devem ser feitos. O primeiro, registrar um boletim de ocorrência, que o veículo está sem a placa, porque ela foi suprimida, foi furtada, ela caiu, e de imediato notificar o Detran, para que se dê início ao processo da colocação da nova placa. Se a pessoa abordada tiver essa documentação em si, até aquele momento ela vai estar respaldada, né? Porque ela vai ter o prazo para colocar a placa que o Detran vai dar. Então ela vai estar respaldada. Sem essa documentação, ela vai estar incidindo na infração de trânsito e também pode incidir em um crime capitulado no Código Penal, que é o artigo 311. O artigo 311 diz que suprimir ou adulterar a placa de identificação do veículo é crime. E a pena prevista pode chegar a 6 anos. Né? Então, não é uma pena leve. Você está conduzindo, você tirar a placa de um veículo, é uma pena que vai até 6 anos. E o que é interessante aqui na delegacia, que quando instauramos inquérito, apuramos situações de veículos sem placa, nós identificamos alguns motivos por ela estar sem placa. A primeira, realmente, a placa pode ter caído, isso vai ser confirmado no inquérito. Segundo, a placa às vezes é retirada para que o veículo, o condutor, não sofra penalidades administrativas, às vezes no radar, às vezes quando passa o agente de trânsito não consegue identificar a placa para lavrar o auto de infração. Então a pessoa já tira a placa para tentar fugir de multas, né? E o outro fato é que muitas vezes, quando se retira a placa de um veículo, é para esconder um outro crime anterior. Ou seja, o veículo já pode ter sido produto de roubo ou de furto. Então se tira a placa para que não se identifique o produto, o veículo roubado. E nesse caso, sendo constatado também que o veículo é produto de furto, esse condutor ele incide no segundo crime, que é o de receptação de produto de crime, artigo 180 do Código Penal. Então, se essa pessoa for flagrada na fiscalização sem a placa, artigo 311, pena até 6 anos. For constatado que o veículo é produto de furto, artigo 180, receptação, pena de 4 anos. Somando as duas penas, essa pessoa pode ser condenada até 10 anos de reclusão, por uma coisa que parece simples, mas não é. Então a população precisa se conscientizar dessas situações, porque as fiscalizações elas vão aumentar no município de Capanema, não com o fim de pegar pessoas que estão apenas com a placa que caiu, que realmente houve um incidente, a placa caiu, mas com o principal fim, que é de o quê? Diminuir os acidentes com vítimas. Temos que reduzir as mortes no trânsito, reduzir as pessoas sequeladas no trânsito. Agora, claro, a fiscalização vai acabar atingindo outras coisas, como nós falamos aqui. Vai encontrar outras ilegalidades que, infelizmente, alguns condutores cometem. Mas esperamos que com essa conscientização, muitos comecem realmente a se regularizarem e passem, definitivamente, a não conduzirem veículos, principalmente produtos de furto, ou com essas placas realmente suprimidas ou adulteradas. Veja bem, o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 298, ele diz que qualquer crime de trânsito praticado com veículo sem placa, existe o agravante. Então a pessoa já está conduzindo o veículo sem placa, atropelou alguém, se envolveu num acidente, já é um agravante também para aquele crime. Então, ele atropelou uma pessoa e veio a óbito. Homicídio culposo na direção do veículo. Ele vai responder pelo homicídio. E mais o agravante de estar sem placa. Então sempre vai ser agravante, independente do resultado final, né? Então, sem placa, estar andando com o veículo sem placa, sempre vai ser uma irregularidade, tanto administrativa como criminal. Nós estamos exatamente aqui, procuramos o delegado para a gente conversar sobre isso, como também nós já procuramos Coronel Viana, da Polícia Militar, onde nós estivemos conversando também ontem sobre isso e hoje aqui com o delegado, para a gente juntos traçar alguns planos, que a gente possa trazer uma solução. Eu acredito que a gente não consiga trazer uma solução 100%, mas dá para a gente melhorar bastante, porque a gente precisa contar com a população, com a sociedade. A sociedade, muitas das vezes, ela nos cobra uma ação
E quando a fiscalização acontece, a própria sociedade que nos cobra a fiscalização, muitas das vezes reclama da fiscalização, né? A gente sabe, e é bom deixar aqui bem claro, que nem todos, ou não é a maioria que reclama. Aquele cidadão que ele está procurando fazer tudo correto, ele não reclama. Pelo contrário, ele elogia, ele gosta e ele cobra, né? Mas aquele outro que trafega de qualquer forma, cometendo diversas infrações, trazendo assim um risco para a sociedade, esse vai reclamar. Mas nós queremos avisar que diante dessa conversa que nós estamos tendo com as demais autoridades, todos estão de acordo e no apoio de que nós vamos conseguir realizar um trabalho e que nós vamos conseguir reverter esse caso e vamos trazer uma consciência para a nossa sociedade de que é possível a gente melhorar, de que é possível a gente ter um trânsito mais seguro e que é possível a gente ter um trânsito com respeito, né? E às vezes quando a gente se fala do respeito, não só em relação ao outro, muitas das vezes a si mesmo. Porque no momento em que eu deixo de utilizar, por exemplo, um capacete, que é um equipamento importantíssimo de segurança, eu tenho que estar ciente de que eu posso, né, sofrer algum acidente, pode acontecer alguma coisa comigo e eu não, por não estar usando esse equipamento, eu posso ter um problema muito sério quanto a isso. Não só pensando no outro, não só pensando na outra vítima, mas muitas das vezes o próprio condutor ele se torna vítima daquilo que ele rejeita em estar utilizando. Então, por isso a gente trabalha nesse sentido para trazer uma resposta para toda a sociedade, juntamente com todas as autoridades do nosso município. Daqui para frente, né, a gente vai, vamos dizer assim, intensificar, vamos apertar um pouco mais para que a gente tenha um final de ano aí seguro, né? Final de ano tranquilo. Nós, em outros momentos, a exemplo do Líquida Geral, por exemplo, uma semana antes, todas as autoridades, né, de fiscalização, da Polícia Militar, nós tivemos uma semana intensa de fiscalização para que, um exemplo, né, na semana do Líquida Geral, fosse uma semana tranquila como foi. Então nós ouvimos da própria direção do CDL que tinha sido uma semana, durante o evento do Líquida Geral, muito tranquilo, doutor, que não houve nenhum registro de acidente, não houve nada. E nós atribuímos isso ao empenho de todos os órgãos de fiscalização em fiscalizar, cobrar, e nós tivemos um resultado positivo, assim como nós queremos também trazer o resultado positivo agora para o final do ano, né? Então nós vamos intensificar daqui para frente para que a gente tenha um final do ano bem tranquilo. O período de final de ano é um período onde se aumenta o fluxo de pessoas, principalmente no centro comercial, e também é um período de festas, de confraternizações, onde há muitas realizações, o aumento de consumo de bebida alcoólica, né? E esse trabalho é um trabalho preventivo que visa realmente a redução de danos e a preservação da vida, né? O objetivo principal é evitar mortes no trânsito, né? E acidentes com lesões nas vítimas.